voltamos ao último bloco da nossa entrevista sobre avaliação de impacto ambiental com a doutoranda Fernanda Veronese, que tem a sua tese de doutorado na avaliação de impacto ambiental. Fernanda, falamos nos blocos anteriores alguns aspectos, mas eu queria te fazer uma pergunta. Quando o empreendedor, digamos que eu seja um empresário de outro país ou de outro estado que queira implantar a minha atividade, uma atividade de grande impacto ambiental, uma fábrica de celulose, por exemplo, né? Em algum estado, em algum local, que tipo de procedimento que eu devo executar? Como que eu devo encarar a necessidade do estudo de impacto ambiental? Almir, eu acho que o primeiro procedimento é chamar o órgão ambiental para conversar. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Porque o órgão ambiental que vai ser responsável, seja ele federal ou estadual, ele conhece o ambiente e ele vai ter condições de discutir com o empreendedor em que áreas esse empreendedor pretende instalar esse empreendimento. No EI a gente tem ali uma discussão que normalmente ocorre em 3 áreas, que são previamente escolhidas e deveriam ser triadas antes desse EIA apresentá-las. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes é apresentada uma das áreas ou a própria área, ela não é uma área recomendada. E o empreendedor, ele acaba perdendo tempo e perdendo dinheiro com isso. A gente percebe também que muitas vezes o empresário não consegue ser recebido por uma equipe técnica do órgão ambiental. Às vezes há um certo receio em se ter reuniões e até visitas técnicas sem que haja um processo protocolar, né? Ou seja, você já entrou com o pedido, já fez o protocolo, então essa dificuldade às vezes atrasa um procedimento e não permite uma melhor orientação, né? Eu acredito. Sim, isso seria aquela visão que eu comentei anteriormente sobre melhorar a etapa de triagem e escopo. Quando você melhora essa etapa, você enxerga as etapas de uma forma diferente. Então, isso não é uma coisa que é feita do dia para a noite, mas é uma forma em que o operador do sistema e o órgão ambiental, ele modifica esse processo. Modifica como? Entendendo que, quanto antes esse empreendedor procura o órgão ambiental para poder discutir as intenções dele, melhor para todo mundo. Melhor para o empreendedor, porque ele pode querer propor um empreendimento que realmente não é passível de licenciamento numa determinada área, e aí vai evitar tempo e custo dele. Melhor para o órgão ambiental, que vai receber um estudo mais direcionado para áreas viáveis, isso é muito importante. Sim. Melhor, inclusive, para o analista ele vai se sentir um pouco mais confortável, porque ele já vai receber áreas possíveis e viáveis. Então, eu acho que esse primeiro contato, ele é muito importante. Um outro ponto também com relação ao escopo, é definir aqueles assuntos importantes, como eu falei, né? Trazer ali um EIA mais objetivo para a tomada de decisão, né? E agora mais... Até mais fino, né? Exatamente, bem menor, mais objetivo, mais enxuto, mais barato, que vai ser analisado em menos tempo. Por quê? Porque o órgão ambiental, ele teve tempo, o órgão ambiental, ele não tem condições de fazer essa gestão em 30 dias, elaborando o termo de referência. Ele precisa de mais tempo, não só ele, mas discutindo com o empreendedor, discutindo com outros entes, discutindo com a comunidade, adiantando essas situações de conflito. E aí mas isso não prolonga um pouco mais o tempo de análise? Acredito que não. Pelas evidências que a gente encontrou, pelo menos aqui no estado do Espírito Santo, nos últimos 10 anos, a gente pôde perceber que os poucos estudos que fizeram esse tipo, ou fizeram uma tentativa, não tem exatamente essa estrutura, mas que tentaram fazer uma estrutura semelhante a essa, chamando as partes para conversar, a gente diminuiu bastante os conflitos. E um outro ponto que eu acho muito importante é que o empreendedor, ele tem condições de utilizar o EIA-RIMA também como ferramenta de gestão dele. Então, aquelas propostas que estão sendo colocadas ali como medidas, a própria gestão daqueles impactos da implantação e da operação,
elas podem integrar um sistema de gestão ambiental da empresa propriamente dito. Então, o empreendedor não utilizaria aquele EIA simplesmente para conseguir uma licença. Né? Mas serviria como um instrumento de planejamento da sua atividade. Exatamente. A né? gente deixa de ter uma visão cartorial do processo, onde eu tenho uma licença e acabou a minha avaliação de impacto. A minha avaliação de impacto é um processo que existe até a desmobilização, se for o caso, do empreendimento. Então, ele passa a ocorrer essa etapa que a gente chama de monitoramento, que ocorre depois da emissão das licenças. Ela é uma etapa muito importante. Inclusive, se ela for muito bem realizada, o que acontece? A gente tem condições de promover uma etapa adequada de follow-up, que a gente chama, né, que vai trazer essas informações analisadas do monitoramento, de novo para o processo, e a gente tem condições futuras, inclusive, de diminuir a quantidade de condicionantes. Porque se eu tenho um número determinado de condicionantes, a longo prazo faço um monitoramento adequado e percebo que 2 ou 3 condicionantes não são mais necessárias. Então, eu tenho condições de retroalimentar esse sistema e isso é muito importante para o empreendedor, porque diminui o seu gasto, e muito importante também para o órgão ambiental. Talvez os analistas, o órgão ambiental tenham que entender que a qualidade de um processo de licenciamento não está na quantidade de condicionantes que foram inseridas no estudo. Às vezes até muito pelo contrário. Muito pelo contrário, é verdade. Fernanda, e esses outros órgãos que são exigidos no processo? Por exemplo, a anuência prévia municipal, o IPHAN, a licença do IPHAN para estudos arqueológicos, outras do DNPM, na caso de mineração, outros órgãos que são envolvidos no licenciamento ambiental, que acabam ainda retardando ainda mais o processo, né? Nós podemos identificar também aqui, com os processos que nós avaliamos, que é um fator importante que esses entes eles sejam envolvidos também antes no processo. Quanto antes forem envolvidos, melhor. O ideal seria que realmente fossem envolvidos no termo de referência, nessa discussão. Sim, o problema é a disponibilidade, a agenda de cada um. Né? É claro que cada um tem a sua estrutura, não é? Mas são partes interessadas. São partes, se a gente olhar a AIA como um sistema, são partes dessa engrenagem desse sistema. Então, não adianta a gente fazer um determinado papel no termo de referência, deixar a avaliação de impacto andando e lá no final, já na análise pelo órgão ambiental, muitas vezes quase com parecer pronto, então a gente tem uma anuência de uma outra parte interessada. Isso retarda o processo, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes fatores intervenientes que nós encontramos nos nossos estudos. Seria interessante realmente ter um procedimento diferente, onde essas partes e esses atores, vamos dizer assim, do processo fossem envolvidos realmente o quanto antes. A sua tese, ela tem algumas recomendações, né? Você identificou os gargalos, alguns gargalos importantes, alguns pontos que poderiam ser aperfeiçoados para que um instrumento, avaliação de impacto ambiental, seja mais eficaz, ou como você disse, seja mais efetivo. Isso. Sim, nós identificamos pontos fracos, que nós chamamos, e analisamos esses pontos fracos como oportunidade de melhoria. E para cada um desses pontos fracos, nós estamos sugerindo ações. Uma delas é da própria qualidade dos estudos, né, e como eles devem ser direcionados. Então, nós estamos colocando ali várias recomendações. Outra muito importante é reavaliar as etapas de triagem e escopo do órgão ambiental, da forma que eu falei anteriormente. A capacitação dos analistas, não uma capacitação específica em efluentes, em resíduos, como a nossa formação, mas Sim. uma capacitação dando uma visão diferente da AIA, da AIA mesmo, como instrumento de política, o que é a AIA e o que a AIA precisa para ser efetiva. E alguns pontos específicos como direcionados à aprendizagem organizacional do órgão ambiental. Bem, para finalizar, você tem o objetivo de prosseguir com esse trabalho, né? Já existe interesse de órgãos ambientais, até do
da própria Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado, né? Isso, é verdade, Almir. Nós temos aí o interesse do IEMA e da SEAMA, que tem nos dado apoio também, e nós estamos elaborando um projeto de pesquisa que dá continuidade à minha tese. Então, a ideia é trabalhar cada um desses pontos fracos que eu identifiquei, principalmente aqueles pontos que são fatores intervenientes no tempo de tramitação, para tentar diminuir o tempo de tramitação dos processos de licenciamento, e nós vamos submeter esse projeto de pesquisa a fomento. Muito obrigado, Fernanda, e parabéns aí pelo trabalho, que eu acho que vai ser muito útil para essa fase de revisão do processo de licenciamento ambiental no país, que está se discutindo hoje na pauta de todos os órgãos ambientais do país, inclusive da ABEMA, né? É verdade. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o seu convite.